universo. Um espaço que se estende em todas as direções, aparentemente infinito, cheio de galáxias, estrelas e planetas. Vivemos nele e habitamos um planeta ao redor de uma estrela de tamanho médio em uma galáxia de tamanho médio. Observamos o universo no céu noturno e as enormes distâncias entre as estrelas. Podemos estudar o sistema solar externamente com as sondas Voyager e, teoricamente, também a galáxia. Será que deveríamos algum dia deixá-la? Mas e quanto ao espaço sideral? É possível deixar algo que parece infinito? Existe um limite para a nossa existência, um limite para o universo que possamos alcançar e talvez um dia ultrapassar? A astronomia já fez várias descobertas. E, no entanto, a cada nova descoberta, ampliamos os limites do nosso conhecimento, aquelas áreas que também representam as fronteiras do nosso cosmos. Na busca pela borda do universo, encontramos não apenas os limites do que pode ser observado, mas também os limites da compreensão humana. Este documentário acabou ficando muito extenso, por isso vou publicá-lo em 3 partes. Na primeira parte, exploramos os limites das galáxias, aglomerados e superaglomerados, observando as maiores estruturas do cosmos. Nosso grupo local, superaglomerados como o Virgo, ou aglomerados de superaglomerados como Laniakea ou o Grande Atrator. Na segunda parte, queremos ir além de Laniakea e, entre outras coisas, explorar a Sloan Great Wall, também conhecida como Grande Muralha, e outras estruturas gigantescas. Visitar ainda não reveladas aqui. Na última parte, exploramos os limites do cosmos e da tecnologia dos telescópios, tentando imaginar o que existe além do observável. Visitamos buracos negros distantes e nos perguntamos o que acontece com a matéria dentro deles e quais são os limites do conhecimento e da compreensão. Da mesma forma, queremos analisar como a estrutura do cosmos se formou e quais teorias existem para explicar o nosso mundo. Uma viagem como essa só será possível se nos aprofundarmos no volume de Hubble, no desvio para o vermelho e na constante de Hubble. O desvio para o vermelho será fundamental em nossa jornada e facilitará a compreensão das dimensões do universo. Quando falamos sobre o universo aqui no Andreas no Espaço, documentários espaciais ou em outros lugares, geralmente nos referimos àquela região do espaço que chamamos de universo observável, também chamado volume de Hubble. Esta é uma região esférica do espaço que envolve a Terra em todas as direções e pode ser observada por telescópios, satélites ou antenas de rádio. Porque as emissões de luz ou radiação dos objetos no universo tiveram tempo suficiente para alcançar o nosso sistema solar. Sabemos que a velocidade da luz se propaga a cerca de 300 mil km por segundo. Assim, conhecemos uma constante fundamental do cosmos. A velocidade da luz é muito rápida para os padrões terrestres, mas em distâncias galácticas ou intergalácticas é muito lenta. A luz das estrelas na Via Láctea leva milhares de anos. A de outras galáxias pode levar muitos milhões, até bilhões de anos para chegar até nós. Nessas distâncias, a luz não é mais rápida do que um caracol. Recebemos informações de outros lugares, ou seja, com um atraso de tempo às vezes enorme. Ainda assim, a pergunta é, se nós, ou a luz, quando recebemos radiação de estrelas ou galáxias, como determinamos a distância desses objetos? Felizmente, a astronomia é em grande parte uma ciência do espectro eletromagnético. A maior parte do que sabemos sobre a distância das estrelas e galáxias até nós vem de sua radiação, seja na forma de luz, ondas de rádio, radiação infravermelha ou outras formas de radiação. Ao analisar a radiação de estrelas, observamos na luz as linhas de absorção. Essas linhas surgem quando a luz, em determinados comprimentos de onda, é absorvida dentro da atmosfera de uma estrela ou pelo gás e poeira de uma galáxia. A luz chega à Terra na forma de fótons. Um fóton, rigorosamente falando, é uma partícula. Entendemos melhor os fótons ao vê-los como blocos da radiação eletromagnética. Por isso, eles também possuem propriedades de onda e podem ser detectados dessa forma. O volume de Hubble abrange todas as galáxias, estrelas, planetas e outros objetos cujos fótons podemos receber. Assim, a radiação nos alcança em quase todas as frequências. Desde radiação de rádio monótona, captada por grandes antenas parabólicas, desde a luz do espectro óptico, que podemos ver com nossos olhos, até a radiação gama, uma radiação de altíssima energia e perigosa para os seres vivos.
A expansão acelerada do universo já é um conceito familiar para a maioria dos meus espectadores. Galáxias mais distantes se afastam de nós mais rapidamente. Isso ocorre pelo desvio para o vermelho da luz, cuja frequência chega esticada e faz a galáxia parecer se mover para o vermelho. Vamos pegar como exemplo o superaglomerado Bay Self, que está a cerca de 1 bilhão de anos-luz de distância de nós. Comparando o espectro do aglomerado com o do Sol, vemos que as linhas de absorção do aglomerado estão deslocadas para comprimentos de onda maiores. Quanto maior o desvio para o vermelho, mais as linhas de absorção se deslocam para a direita no gráfico. Maior é a distância do aglomerado em relação a nós e mais rápido ele está se afastando de nós. O desvio para o vermelho é representado na astronomia pela letra Z, sem entrar muito fundo na matemática. O valor é medido dividindo a mudança no comprimento de onda no espectro pelo comprimento de onda normal. Z representa uma fração da velocidade da luz. Depois de calcular o valor do desvio para o vermelho, é possível descobrir a que velocidade algo está se afastando de nós, multiplicando Z pela velocidade da luz. A fórmula é velocidade igual ao desvio para o vermelho vezes a velocidade da luz, V igual a ZXC. Para o aglomerado BAS 11, o desvio para o vermelho é 0,07. Se colocarmos os valores na fórmula, obtemos uma velocidade de 21.000 km por segundo. E resumindo rapidamente, o desvio para o vermelho ocorre quando os fótons que chegam à Terra sofrem uma diminuição em seu comprimento de onda, porque a expansão do universo estica os comprimentos de onda desses fótons. Enquanto o espaço vazio se expande como um balão, a criação de novo espaço aumenta as distâncias entre os objetos do universo e os comprimentos de onda da radiação. Por isso, o valor Z é a melhor maneira de expressar a distância e a velocidade dos objetos em relação à Terra. Após o desvio para o vermelho, vamos ao grupo local e a um fenômeno muito misterioso. Um fenômeno que não move apenas a nós, mas também aglomerados inteiros de galáxias e superaglomerados. O que vocês acham? Como responderiam a seguinte pergunta? Qual é o seu lar no universo? Vocês diriam que são terráqueos, habitantes da Terra ou seres vivos do sistema estelar Sol, ou outra coisa? Como vocês responderiam? Vocês vêm da Via Láctea com seus delicados braços espirais que se estendem por centenas de milhares de anos-luz no vácuo intergaláctico do universo. Queremos começar na Via Láctea perto do Sol. Pode-se considerar certo que o Sol escolheu um lugar bastante bom e confortável na galáxia. Entre dois braços espirais, ela gira ao redor do centro da Via Láctea em 230 milhões de anos. Desde a sua formação, ela completou cerca de 22 voltas. Em resumo, o Sol tem 22 anos galácticos e a Terra se formou há cerca de 4,5 bilhões de anos, 20 anos galácticos. A rotação do Sol ao redor da Via Láctea é característica de galáxias espirais, das quais existem 3 em nosso grupo local, onde está nosso aglomerado de galáxias: Andrômeda, Triângulo e, finalmente, nossa galáxia. O grupo local em si é um aglomerado de galáxias muito pequeno e dificilmente pode ser comparado com outros agrupamentos de galáxias. Com apenas alguns milhões de anos-luz, o grupo local é influenciado gravitacionalmente pelas 2 maiores galáxias que o formam. Sabemos que nossa maior vizinha galáctica, a galáxia Andrômeda, que está a mais de 2 milhões de anos-luz de distância, é algumas centenas de bilhões de massas solares mais leve do que a nossa galáxia, considerando a matéria escura e a matéria visível juntas. Então parece que habitamos a galáxia mais massiva do grupo local. Talvez muitos já saibam que Andrômeda e a Via Láctea vão se encontrar em alguns bilhões de anos, se fundir e formar uma enorme galáxia elíptica, que muitos astrônomos chamam de Milkdromeda. Ambas as galáxias possuem um meio circungaláctico extremamente extenso, também chamado de meio circungaláctico. Podemos imaginar isso como uma espécie de enorme campo de gás composto por diferentes materiais, como carbono, silício e oxigênio, ou seja, elementos que são formados no interior de estrelas gigantes. A teoria afirma que essas substâncias foram expelidas da galáxia por explosões de supernovas. O meio circungaláctico de Andrômeda tem até 1,2 milhões de anos-luz de extensão e o da Via Láctea certamente não é menos vasto. Então vamos considerar as dimensões dos CGMs. Na verdade, a fusão das galáxias já começou.
Os meios circungalácticos das galáxias já estão se encontrando. Em alguns bilhões de anos, seguirão as primeiras estrelas e os corpos principais das galáxias, ou seja, os discos galácticos. Os desvios para o vermelho das galáxias do grupo local, como Andrômeda, são naturalmente negativos. Como a frequência da luz emitida pela nossa galáxia vizinha está deslocada para o azul e, portanto, aumentada, sabemos que Andrômeda está se aproximando de nós. Atualmente, ela parece se aproximar com Z igual a menos 0,0001, equivalente a uma velocidade de cerca de 303 km por segundo. Não é muito diferente com a galáxia Triângulo, a cerca de 2,73 milhões de anos-luz de distância. Para ela, indicam-se valores distintos para o desvio ao vermelho e ao azul. Conforme a fonte, a galáxia pode estar se aproximando ou se afastando da Via Láctea. Astrônomos discordam sobre a direção do movimento da galáxia. Alguns acreditam que ela orbita a Via Láctea ou Andrômeda em trajetória curva e está agora no afélio, ponto mais distante dessas galáxias. Ela está, por assim dizer, no ponto mais alto de sua órbita e vai se aproximar ou de Andrômeda ou da Via Láctea. O valor geral do desvio para o vermelho dessa galáxia é de menos 0,000607, o que significa que o triângulo está a aproximadamente, deve estar vindo a 182 km por segundo em nossa direção. As três grandes galáxias estão gravitacionalmente ligadas e será interessante ver se o triângulo também se fundirá com a Via Láctea. E então, por assim dizer, teremos uma enorme galáxia elíptica composta pelas três maiores galáxias espirais do nosso grupo local. Vamos agora desviar o olhar do grupo local e focar em outras galáxias. Com o aumento da distância, naturalmente o desvio para o vermelho também aumenta. A 10 vezes a distância de Triângulo está localizada a galáxia do Sombreiro. Aqui já alcançamos distâncias com desvio para o vermelho positivo. Então sabemos que estão se afastando de nós. Sombreiro possui desvio para o vermelho de cerca de 0,003416. Isso indica que ela se afasta de nós a cerca de 1024 km por segundo. Esta ilha estelar é uma galáxia muito impressionante. Uma extensa nuvem de poeira e um disco estelar brilhante deram a esta galáxia o seu nome. A galáxia brilha intensamente no centro devido a um buraco negro supermassivo com 1 bilhão de massas solares em seu núcleo. A cerca de 53 milhões de anos-luz de distância, encontramos um grupo de galáxias muito grande, o aglomerado de Virgem, com pelo menos 1.300 galáxias. Vamos comparar isso com o nosso grupo local. Ela possui cerca de 100 galáxias, ou seja, esse aglomerado de galáxias tem 13 vezes mais galáxias do que o nosso. O aglomerado de Virgem é visível à noite na direção da constelação de Virgem. É um dos maiores agrupamentos de galáxias conhecidos. Devido à sua enorme massa, ele atrai milhares de galáxias. Essa força de atração é tão grande que o grupo local, junto com muitos outros pequenos aglomerados de galáxias com cerca de 1000 km por segundo, move-se em direção ao aglomerado de Virgem. Mas esse não é o único movimento do grupo local. Ao mesmo tempo, o grupo local e o aglomerado de Virgem fazem parte do superaglomerado de Virgem. Isso pode ser visto como um grupo de aglomerados de galáxias. Superaglomerados e aglomerados de galáxias são termos importantes que ainda aparecerão com frequência neste documentário. O grupo local e outros aglomerados de galáxias movem-se em direção ao aglomerado de Virgem, no centro do superaglomerado local. E agora, o paradoxo. Para o aglomerado de Virgem, foi determinado um desvio para o vermelho aproximado, 0,04, o que corresponde a aproximadamente 1.284 km por segundo. Como é possível que as galáxias possam ao mesmo tempo se afastar e se aproximar umas das outras? Bem-vindo ao Virgo Infal, fenômeno que desafia os limites do conhecimento sobre galáxias. Os astrônomos confirmaram o desvio para o vermelho de 1.284 km por segundo no aglomerado de galáxias de Virgem. Eles também notaram que o grupo local está gravitacionalmente ligado a esse aglomerado de galáxias. Então aqui entram em cena duas coisas. Primeiro, o desvio para o vermelho, ou seja, o afastamento das galáxias do aglomerado de Virgem da Via Láctea devido à expansão do universo e, em segundo lugar, a ligação gravitacional entre os aglomerados de galáxias. Porque o grupo local integra o superaglomerado de Virgem.
o afastamento relativo do aglomerado de galáxias de Virgem é de cerca de 1.284 km por segundo, o que é pouco. Para os 56 milhões de anos-luz entre Virgem e a Via Láctea, esperava-se uma velocidade de afastamento de cerca de 1.455 km por segundo. O aglomerado de galáxias de Fornax, a 60 milhões de anos-luz, atinge esse valor com precisão. Então, como se explica essa menor velocidade de afastamento de Virgem, embora ele esteja quase à mesma distância que o aglomerado de galáxias de Fornax, que tem uma velocidade de afastamento significativamente maior? O que acontece aqui pode ser entendido como uma sobreposição de ambos os efeitos, ou seja, da constante de Hubble e da atração gravitacional do grupo local pelo aglomerado de galáxias de Virgem. O infall de Virgem é sobreposto pelo movimento do aglomerado de Virgem como centro do superaglomerado de Virgem. O aglomerado de Virgem move-se em direção ao superaglomerado de Hidra Centauro. Todos os superaglomerados vizinhos acabam sendo puxados em direção a uma massa ainda maior, de modo que a velocidade do grupo local é de cerca de 600 km por segundo rumo ao aglomerado de Virgem e a uma megamassa misteriosa, ainda mais massiva que superaglomerados como Virgem ou Hidra Centauro. Mas o que seria essa massa desconhecida? Vamos agora avançar para deslocamentos para o vermelho ainda maiores e para estruturas que vocês possam ouvir e ver desaparecer. Com todas essas distâncias e velocidades incríveis, a gente até fica assustado, mas há algo que se esquece facilmente. A astronomia já avançou bastante na exploração do universo, da descoberta nos anos 1920 de que Andrômeda e Via Láctea são galáxias, ao estudo da expansão do universo. Em grandes escalas, os astrônomos sempre expandiram e refinaram nossa visão cosmológica do mundo. Deve ter parecido inacreditável para os pesquisadores quando perceberam que existem estruturas gravitacionalmente conectadas, como o superaglomerado de Virgem. Nenhum de nós consegue imaginar o peso dessa descoberta. E mesmo assim, essa não foi a única descoberta que a astronomia trouxe nas últimas décadas. Os astrônomos descobriram, algumas décadas após a descoberta da expansão acelerada do universo, que a chamada constante de Hubble, ou seja, a taxa com que as galáxias se afastam de nós por megaparsec, mudou ao longo da evolução do universo. Um megaparsec equivale a cerca de 3,26 milhões de anos-luz. Essa unidade de distância é usada para simplificar o trabalho com a constante de Hubble. Com diferentes métodos de medição, calcularam-se valores variados para a expansão. As galáxias se afastam da Via Láctea a cada megaparsec de distância adicional entre 68 e 74 km por segundo. O processo de expansão em si é chamado de fluxo de Hubble. Ele era mais lento nos primeiros bilhões de anos do universo e acelerou à medida que o cosmos envelheceu. Nos próximos bilhões de anos, os astrônomos esperam um novo aumento da constante de Hubble por megaparsec. Ou seja, o universo não está apenas se expandindo de forma acelerada, mas a própria taxa de aceleração está aumentando ainda mais. É como se alguém pisasse no acelerador de um carro que começa a se mover devagar. Só que, nesse caso, o universo é o veículo e a expansão é o motor, que parece não conhecer limites de potência. Já é possível observar a constante de Hubble em aglomerados e superaglomerados de galáxias próximos. O grupo local se afasta do aglomerado Hidra Centaurus, mas também se move em sua direção. Se pudéssemos estar a muitos milhões de anos-luz fora da Via Láctea e usar um enorme lapso de tempo, poderíamos observar o aglomerado de Virgem em plena atividade. No entanto, veríamos grandes grupos de galáxias não se movendo diretamente em direção ao aglomerado de Virgem, mas sim em direção a outra massa misteriosa. Uma gigantesca anomalia intergaláctica capaz de afetar o fluxo de Hubble. Mas para entender essa anomalia do fluxo de Hubble, precisamos voltar um pouco no tempo. Na década de 1970, foi descoberto pela primeira vez que a Via Láctea se move através do espaço. A cerca de 600 km por segundo, ela parecia se mover na direção da constelação de Centauro. Ao comparar essa movimentação com a radiação cósmica de fundo, notou-se que centenas de galáxias e aglomerados também seguiam na mesma direção. Em 1986, foi determinada a distância dessa anomalia, entre 150 e 250 milhões de anos-luz da Via Láctea, porém escondida atrás de seu plano.
Na astronomia, isso é chamado de zona de evasão, algo como a zona de evitação. Trata-se de uma região do céu que não podemos observar muito bem por causa da poeira e do gás no centro da Via Láctea. Eles absorvem radiações como infravermelho ou ondas de rádio, impedindo também a recepção da luz visível. Mas em espectros de energia mais alta, houve sucesso. Satélites que captam radiação de raios X descobriram, nas constelações Triângulo Austral e Norma, o aglomerado de galáxias Norma, onde centenas de galáxias antigas se fundem e geram grande radiação de raios X. Norma fica a aproximadamente 210 milhões de anos-luz da Terra. E junto com o aglomerado de Virgem, é um dos aglomerados de galáxias mais massivos já descobertos. Até o momento, conhecem-se cerca de 600 grandes galáxias nesse aglomerado. Como algumas galáxias não se fundem entre si e, portanto, não emitem radiação de raios X, o número real de galáxias nesse aglomerado provavelmente está na casa dos milhares. Aproximadamente 36% das galáxias desse aglomerado são elípticas. No centro de Norma estão as duas galáxias Observatório Europeu do Sul 1376 e Observatório Europeu do Sul 1378. São centenas de vezes mais massivas que a Via Láctea e devem abrigar trilhões de estrelas. O aglomerado tem desvio para o vermelho de 0,015 e se afasta a cerca de 4.100 km por segundo. Ao mesmo tempo, o grupo local e até o grande aglomerado de galáxias de Virgem movem-se em direção a Normas. O aglomerado de galáxias de Norma é tão massivo que ele próprio causa uma perturbação no fluxo de Hubble. Os astrônomos o consideram uma anomalia intergaláctica, sendo um dos aglomerados de galáxias mais massivos do universo conhecido. Agora vem o ponto principal. Norma parece ser só o núcleo de algo muito maior e mais massivo. O centro de uma estrutura que causa uma perturbação sensível na própria constante de Hubble. Escondido atrás do gás e da poeira da Via Láctea, atrás da zona de evasão, está o grande atrator. Podemos descrever o grande atrator como um superaglomerado enorme com uma massa de pelo menos 10 quatrilhões de sóis. Ele está a cerca de 200 milhões de anos-luz da Terra. Observações astronômicas mostraram que a Via Láctea, o grupo local e o superaglomerado de Virgem provavelmente estão se movendo em direção ao grande atrator a mais de 550 a 600 km por segundo. É muito difícil afirmar se os superaglomerados de Virgem e o grande atrator um dia se encontrarão. Eles estão a mais de 200 milhões de anos-luz de distância e se afastam mais rápido pelo fluxo de Hubble do que pela atração entre eles. No entanto, não tão rápido quanto poderiam, se o grande atrator não existisse. Assim, esse fenômeno pode ser chamado de queda para o grande atrator, similar à queda para a Virgem, observada em nosso grupo local e no aglomerado de Virgem. Em uma visão geral, vemos que o grande atrator está localizado ao lado de muitos outros aglomerados e superaglomerados de galáxias. Ao lado de Virgem está o superaglomerado de Centauro, que junto com o de Hidra forma o superaglomerado de Hidra Centauro. Cerca de 200 a 300 milhões de anos-luz de distância da Terra. Este é complementado pelo superaglomerado Pavo Índio e pelo pouco estudado superaglomerado do Sul. Todos juntos formam uma estrutura que os pesquisadores batizaram de Laniakea. Trata-se de um grande superaglomerado de galáxias, ou seja, um aglomerado de superaglomerados. O grande atrator está no coração de Laniakea e funciona como seu centro gravitacional. O nome Laniakea é havaiano e significa algo como céu imensurável, um nome extremamente apropriado para esse grande superaglomerado de galáxias. Os astrônomos acreditam que Laniakea possui um diâmetro de 520 milhões de anos-luz e abrange 100 mil galáxias ou de 300 a 500 aglomerados de galáxias. Estima-se que ele tenha mais de 100 mil vezes a massa da Via Láctea. Mas como definimos, afinal, o que são superaglomerados e grandes superaglomerados de galáxias? Em um artigo dos astrônomos Ga-Yung Cheon, Hans Boehringer e Salim Saroubi, eles diferenciam dois tipos principais de superaglomerados de galáxias. Aqueles que têm um núcleo denso e que no futuro irão colapsar devido à sua gravidade e aqueles que irão se dispersar devido à expansão do espaço. Certos aglomerados, como o superaglomerado de Shapley, colapsarão e, em bilhões de anos, formarão um superaglomerado estático.
Superstes vem do latim e significa sobrevivente. Todas as galáxias sofrem duas forças opostas. A expansão cósmica as afasta, como mostra o desvio para o vermelho. Mas a gravidade as atrai mutuamente. Os limites dos superaglomerados, ou seja, desses superaglomerados, estão justamente onde a gravidade das galáxias começa a frear significativamente o movimento de expansão. Portanto, dentro de Laniakea temos de fato o efeito de que o movimento de expansão das galáxias se afasta, justamente por pontos gravitacionais locais, como o Grande Atrator, ou seja, o aglomerado de galáxias normal no centro do Grande Atrator, ou outros superaglomerados que compõem Laniakea, é que tudo isso é mantido unido. Em um mapa de Laniakea, vemos esse superaglomerado de galáxias em azul. Vemos o superaglomerado Hydra Centauro bem no centro e alguns outros superaglomerados adjacentes, como Perseus, Peixes ou Hércules. Laniakea em si, na verdade, nem é tão densamente povoada por galáxias. Nós temos uma estrutura que tem mais de 500 milhões de anos-luz de extensão, mas as galáxias estão concentradas apenas na região do aglomerado de galáxias Norma. Do superaglomerado de Norma, que elas estão realmente muito próximas umas das outras. Por isso, podemos dizer que Laniakea provavelmente vai se dispersar, mas o núcleo desse grande superaglomerado de galáxias vai permanecer unido, enquanto as áreas coloridas de laranja a vermelho definitivamente vão colapsar juntas. Virgo vai colapsar, o Grande Atrator e seu núcleo, o aglomerado de galáxias Norma, também vão colapsar. Percebemos que agora chegamos a regiões onde as ligações gravitacionais começam a ficar difíceis. A partir de certas distâncias, a expansão do universo parece prevalecer. Isso já começa em distâncias de apenas algumas dezenas ou algumas centenas de milhões de anos-luz. O infall de Virgem ou o infall do Grande Atrator são fenômenos que podemos medir e entender. O grupo local faz parte do superaglomerado de Virgem e é atraído pelo aglomerado de galáxias de Virgem. Já os aglomerados próximos ao grupo local parecem se mover em direção ao Grande Atrator. No entanto, como a velocidade de expansão do universo nessas distâncias é maior do que a velocidade de atração do Grande Atrator sobre as galáxias, o grupo local acabará por superá-lo. No entanto, o Grande Atrator é denso o suficiente, irá colapsar e formar um superaglomerado sobrevivente. Nesta primeira parte do documentário, abordamos o grupo local do desvio para o vermelho, o fluxo de Virgem a aglomerados, superaglomerados de galáxias e Laniakea. Aprendemos que o grupo local é apenas uma pequena parte do chamado superaglomerado de Virgem, um agrupamento de aglomerados de galáxias. O grupo local é atraído pelo aglomerado de Virgem, o maior do superaglomerado de Virgem. Ao mesmo tempo, porém, ele se afasta desse aglomerado de galáxias em uma velocidade maior devido à expansão acelerada do universo. Esse fenômeno é chamado de infall de Virgem. O grupo local não se afasta do aglomerado de Virgem tão rapidamente quanto poderia, se ele não existisse ou se sua massa fosse menor. O aglomerado de Virgem, de certa forma, diminui a velocidade de fuga que outros aglomerados de galáxias têm devido à expansão acelerada do universo. Grandes partes do superaglomerado de Virgem, por sua vez, movem-se em direção ao Grande Atrator, cujo núcleo é o aglomerado de galáxias de Norma e que é uma das estruturas mais massivas conhecidas em todo o universo. O Grande Atrator, por sua vez, é apenas uma pequena parte de um superaglomerado de galáxias chamado Laniakea, que em havaiano significa céu imensurável. Laniakea é o nosso lar cósmico superior. O grupo local está localizado em um pequeno braço, enquanto o Grande Atrator está em seu núcleo. Alguns aglomerados e superaglomerados de Laniakea serão colapsar e formar superaglomerados enquanto o universo segue se expandindo. Outros aglomerados e superaglomerados de galáxias, menos massivos, por outro lado, irão se afastar uns dos outros, e as galáxias dentro deles levarão uma existência muito solitária. Queridos fãs e assinantes, apresentará a assinatura do canal. Vocês podem escolher entre dois níveis, Explorador Planetário e Mergulhador Solar. No primeiro nível, vocês recebem emojis e logotipos especiais que só vocês podem usar. Além disso, vocês recebem cerca de atualizações semanais de trabalho, imagens e vídeos exclusivos ou acesso antecipado às notícias do telescópio. Na categoria Caçador do Sol, vocês assistem meus documentários antes do lançamento. Vocês serão mencionados nos créditos e receberão links para os roteiros que escrevo para meus vídeos. Vocês podem então baixar os roteiros para vocês.
Além disso, ativei a função Super Thanks, com a qual vocês podem me apoiar e me enviar um valor à sua escolha. O mais importante, vocês continuarão assistindo a todos os vídeos principais, documentários e notícias sobre telescópios, mesmo sem escolher categorias. E agora vamos continuar com o vídeo. Se nos afastarmos de Laniakea, nosso lar cósmico maior, veremos todos os aglomerados e superaglomerados de galáxias que compõem o céu imenso. O grupo local é só um pequeno ponto nessa estrutura cósmica. Via Láctea e Andrômeda mal podem ser distinguidas de todas as outras galáxias que estão próximas a elas. Em 1930, o astrônomo Harlow Shapley e seus colegas realizaram uma investigação do céu do hemisfério sul da Terra. Ele descobriu até 1932 cerca de 76 mil galáxias, o que na época era um número incrivelmente grande. Algumas dessas galáxias estavam no superaglomerado de Virgem e outras no de Coma a 321 milhões de anos-luz, que se estende por dezenas de milhões de anos-luz e abriga cerca de 3 mil galáxias. No entanto, ele descobriu... Shapley encontrou, na região da constelação do Centauro, uma nuvem estranha que se revelou ser um grupo de galáxias muito densamente concentrado. O curioso dessa descoberta era que as galáxias pareciam estar alinhadas em uma linha e se estendiam por uma vasta região do céu. Ele estimou a distância desse aglomerado de galáxias em cerca de 650 milhões de anos-luz, o que é cerca de 12 a 14 vezes mais distante do que o aglomerado de galáxias de Virgem em relação à Via Láctea. O que Shapley descobriu revelou-se em investigações posteriores como o núcleo do superaglomerado de Shapley. Observações mostraram que Shapley é incrivelmente massivo e consiste em mais de 76 mil galáxias. Trata-se de um dos superaglomerados mais massivos conhecidos no universo. Até Laniakea, esse enorme superaglomerado, possui só 24 mil galáxias a mais que esse outro superaglomerado. O superaglomerado de Shapley é tão massivo que até o grande atrator se move em sua direção. E a complexidade dos movimentos dentro da região do universo em que vivemos aumenta ainda mais por causa disso. Agora chegamos a escalas que revelam os limites da nossa compreensão. A luz das galáxias do superaglomerado de Shapley levou 650 milhões de anos para chegar até nós. Um estudo realizado em abril de 2020 pelos cientistas Horner Quintana, Dominique Proust, Rolando Dunner e outros, analisando a velocidade de mais de 18 mil galáxias da região de Shapley, revelou uma velocidade de fuga de mais de 14 mil quilômetros por segundo. Essas galáxias estão se afastando da Via Láctea a cerca de 5% da velocidade da luz. Pesquisas anteriores já haviam revelado algo inacreditável. O superaglomerado Shapley é só parte de uma estrutura ainda maior, uma muralha de galáxias, como parece não haver outra igual no universo, a Grande Muralha de Sloan. Essa muralha de galáxias tem dimensões que parecem desafiar qualquer descrição racional. Ela é composta por muitos superaglomerados e grandes superaglomerados de galáxias e possui um diâmetro impressionante de 1,73 bilhões de anos-luz. Ela mede cerca de uns 60avos do diâmetro do universo observável. O superaglomerado de Shapley parece estar em uma das extremidades dessa estrutura. Como devemos classificar a Grande Muralha de Sloan? Ela é maior do que qualquer superaglomerado de galáxias e até mesmo ofusca Laniakea. Na ausência de uma designação, chegamos às maiores estruturas do universo. A Grande Muralha de Sloan é parte da estrutura em rede do universo, que os astrônomos chamam de filamentos do cosmos. Esses filamentos percorrem todo o universo observável em todas as direções. Eles são pontos gravitacionais onde a matéria cósmica se reúne como superaglomerados, aglomerados de supergaláxias, aglomerados de galáxias e, por fim, galáxias. E fica cada vez mais densa. Como uma teia de aranha, eles parecem manter o cosmos unido. A Sloan Great Wall, com seu diâmetro de 1,37 bilhões de anos-luz, não representa apenas uma parte dos filamentos. Ela é um filamento. E onde há um, existem outros também. Em um artigo de 2015 na revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, foi descoberta uma estrutura a cerca de 10 bilhões de anos-luz de distância da Via Láctea.
que faz até a Sloan Great Wall parecer pequena. Com um desvio para o vermelho de 1,6 até 2,1, chegamos a um ponto em que as galáxias estão se afastando de nós em velocidade superior à da luz? As galáxias dessa estrutura estão se afastando de nós a mais de 480 mil até 630 mil quilômetros por segundo. Ela tem o nome poético de Grande Muralha de Hércules Corona Boreal. Para comparação, o universo observável possui um diâmetro estimado de 96 bilhões de anos-luz. A Grande Muralha de Hércules Corona Boreal preenche esse espaço com incríveis 10 bilhões de anos-luz. Ela foi descoberta durante buscas por explosões de raios gama, eventos cósmicos que podem ser vistos em todo o universo. Eles ocorrem onde há concentrações enormes de matéria e estrelas massivas se formam. Essa Grande Muralha é uma das estruturas mais grandiosas do universo. Em suas bordas, ela faz fronteira com vazios gigantescos que conhecemos como voids. Parece não haver nada neles, exceto escuridão. Imagine ter uma nave espacial mais rápida que a luz. Você quer ficar completamente sozinho e ter paz, longe de todas as galáxias, estrelas, planetas e luas do universo. Como pode viajar milhões de vezes mais rápido que a luz, é fácil fazer um passeio de um dia até uma dessas cavidades ou vazios. Como destino, ele escolhe um vazio que fica praticamente na fronteira com o seu filamento local, ou seja, com o superaglomerado de galáxias chamado Hoffen, bem na fronteira com Laniakea. Primeiro, vocês deixam o sistema estelar e depois a galáxia. Ao deixarem sua estrela, percebem que as da galáxia estão bem distantes entre si. Embora pareça que as estrelas estão próximas vistas de fora da galáxia, na verdade a maioria é muito solitária. Cada estrela ou par binário está, em média, a 3 anos-luz do próximo sistema. Vocês precisam percorrer uma grande distância para perceber que galáxias, aglomerados e superaglomerados se unem formando os filamentos do universo. Se vocês vissem isso, poderiam ter certeza de que entraram em uma região do universo onde não existe absolutamente nada. Agora imaginem-se no meio de um desses vazios na fronteira do seu superaglomerado local. Vocês estão no centro dele, cerca de 160 a 100 ou 300 milhões de anos-luz de distância do próximo filamento, também 200 ou 300 milhões de anos-luz. Nas outras direções, talvez não vejam nada a olho nu, pois seus olhos não captam os poucos fragmentos de luz que chegam. Ao redor de vocês há completa escuridão, se estendendo por centenas de milhões de anos-luz em todas as direções. Só ao ligarem os instrumentos da nave espacial, vocês detectarão os filamentos do universo a uma distância imensurável. Vocês estariam, então, em um vazio com cerca de 326 milhões de anos-luz de extensão. Viajando a cerca de 600 km por segundo, velocidade típica de uma galáxia, alguém levaria 163 bilhões de anos para cruzar esse espaço vazio. Isso equivale a 12 vezes a idade do universo. Pesquisas revelaram que ilhas de estrelas existem nesses vazios esféricos. Elas são muito pouco luminosas e têm menos matéria e estrelas que as galáxias nos filamentos. Além disso, parecem ter composição diferente das ilhas de estrelas nos filamentos. Até as galáxias nos vazios têm estrutura e propriedades espectrais diferentes. Houve proporcionalmente mais galáxias starburst encontradas nos vazios do que nos filamentos. Essas são ilhas de estrelas que apresentam uma taxa de formação estelar extremamente alta para o seu tamanho. Como isso acontece é um mistério para os astrônomos. Em condições normais, não deveriam existir galáxias desse tipo nos vazios? Os vazios têm outra característica interessante. Enquanto os filamentos são aglomerados locais de matéria que se estendem como fios pelo universo, os vazios têm efeito oposto. Eles parecem repelir a matéria em grandes regiões em vez de atraí-la. Se pensarmos em um universo com matéria uniformemente distribuída, as forças gravitacionais se anulariam e não haveria aceleração, pois nada atrairia nada.
No universo observável, existem regiões com mais ou menos matéria, como aglomerados de galáxias e vazios. As áreas com menos massa reduzem a atração na direção dos vazios, gerando uma força aparente oposta a eles. Não é que as matérias se repelem por algum tipo de mágica. Na verdade, nenhuma matéria, ou seja, nenhuma galáxia, permanece por muito tempo em um vazio, pois ela é inevitavelmente atraída pela gravidade dos filamentos. A astronomia nos ensina humildade diante do imensurável, diante dessas estruturas gigantescas e vastas que compõem o nosso universo, impondo de novo um limite ao nosso conhecimento e compreensão. Agora queremos lançar um olhar para limites que não estão necessariamente distantes de nós, mas que são limites do espaço. O que acontece com a matéria que ultrapassa o horizonte de eventos dos buracos negros? É o ano de 1783. O cientista britânico John Michell escreve sobre estrelas escuras e menciona em uma carta para a Royal Astronomical Society da Grã-Bretanha que devem existir objetos tão pesados que a luz emitida por eles retorna para eles mesmos. 132 anos depois, Einstein publicou sua teoria da relatividade geral, que considerava as ideias do astrônomo alemão Karl Schwarzschild. Ele afirmou que objetos ultracomprimidos deveriam existir, correspondendo, segundo Schwarzschild, a uma massa pontual da qual emana um campo gravitacional. Ele já tinha a ideia de que essa massa pontual seria uma singularidade com um raio inexistente, mas haveria um horizonte de eventos cuja ultrapassagem nada mais poderia escapar, nem mesmo a luz que ficaria presa. Ainda levaria Foram necessários 50 anos até 1972 para que o primeiro buraco negro fosse comprovado. Com signos X1 a cerca de 7.200 anos-luz da Terra, foi descoberta uma estrela binária de raios X. Nele, uma estrela gigante orbita um buraco negro e transfere massa periodicamente para ele. Mais precisamente, trata-se de um microquasar, ou seja, um objeto quase estelar que de vez em quando rouba a massa de seu companheiro. Quando o material se aproxima do buraco negro por um disco de acreção, forças luminosas incríveis são geradas. Astrônomos mediram explosões de luz gigantescas com um brilho de até 100 bilhões de sóis. A ideia de um buraco negro e seu companheiro estelar é algo que existe em inúmeras animações. Eu tenho na minha videoteca dezenas de exemplos de como um buraco negro devora uma estrela. Frequentemente, vemos a singularidade arrancando matéria do astro pedaço por pedaço, e um fluxo constante de material sendo forçado a formar um disco de acreção ao redor do buraco negro. Do buraco negro em signo X1 emanam forças gravitacionais em um espaço minúsculo equivalentes a dezenas de massas solares, e isso é só um buraco negro estelar. Eles são criados pelo núcleo ultracomprimido de uma estrela gigante, quando ela funde em seu interior o mais pesado de todos os elementos, o ferro, e não pode mais gerar pressão contrária à gravidade. O núcleo colapsa e vira uma estrela de nêutrons ou buraco negro. Buracos negros estelares têm massas de 20 a 50 sóis ou mais. Desde a descoberta de signo X1, no entanto, os cientistas fizeram enormes avanços na detecção dessa singularidade. A descoberta de um candidato especial permaneceu um mistério por muito tempo. Na década de 1930, o físico e engenheiro de rádio americano Karl Jansky pesquisava o uso da radiação de rádio quando, ao escutar o céu junto com Albert Melvin, detectou uma estranha fonte de rádio, que parecia vir do centro da Via Láctea, na direção da constelação de Sagitário. Graças a Jansky, hoje existe a radioastronomia, uma das descobertas mais empolgantes da astronomia do século XX. Apenas um ano após a confirmação da existência de buracos negros por signos X1 astrônomos, encontraram um verdadeiro gigante no coração da Via Láctea. Sagitário A estrela, um buraco negro supermassivo com 4,2 milhões de massas solares, centenas de milhares de vezes mais pesado que Cygnus 1. Os astrônomos ficaram entusiasmados e até hoje sabemos que no centro de quase todas as grandes galáxias existe um buraco negro supermassivo. Isso se tornou um dos fatos astronômicos mais conhecidos e trouxe uma nova perspectiva sobre o universo.
Buracos negros supermassivos aparentavam ser mais antigos que as galáxias ao redor. Eles atuam, por assim dizer, como catalisadores da formação das galáxias, acumulando massa na forma de gás e poeira para a formação de estrelas e levando, por fim, ao desenvolvimento de galáxias como a Via Láctea, Andrômeda ou Triângulo. Possivelmente os objetos mais antigos do universo ainda são extremamente misteriosos e envoltos em um segredo impenetrável. O que acontece no disco de acreção de um buraco negro e nas proximidades do seu horizonte de eventos? E o que acontece com o material que ultrapassa o horizonte de eventos de um buraco negro? Quando uma estrela ou uma nuvem de gás se aproxima de um buraco negro, ela não é engolida imediatamente. Na verdade, a gravidade extrema despedaça e espaguetifica o objeto. A matéria da vítima do buraco negro flui como um rio para um disco de acreção. Esses discos de matéria produzem uma quantidade imensa de energia e sua produtividade energética pode ser mantida por um período muito longo. No caminho até o horizonte de eventos da singularidade, a matéria colide e o disco aquece intensamente. Existe uma regra prática: quanto maior o fluxo de material em um disco de acreção, mais altas podem ser as temperaturas dentro do disco. Os discos de acreção atingem dessa forma dezenas de milhares, milhões ou até bilhões de graus Celsius. Em altas temperaturas no disco, há intensa emissão de radiação, manifestando-se como raios X. Por isso chamamos signos X1 também de uma estrela dupla de raios X. Buracos negros supermassivos ativos nos centros das galáxias são facilmente detectados por seus grandes discos de acreção. Seria esperado que discos de acreção em núcleos galácticos ativos tenham temperaturas altíssimas, pois frequentemente concentram muitas massas solares de matéria. Mas está longe disso. Quanto maior a massa do buraco negro, menor a temperatura. De modo que buracos negros estelares menores produzem temperaturas significativamente mais altas durante a acreção de material do que seus equivalentes supermassivos. Ninguém jamais esteve perto de um buraco negro, mas astrônomos já captaram imagens impressionantes do núcleo da Via Láctea. O telescópio do horizonte de eventos fotografou o Sagitário A estrela. Nesta foto é possível ver claramente a sombra que o buraco negro projeta sobre o disco de acreção ao seu redor. A singularidade não pode ser vista apenas sua sombra, pois não reflete luz. Mas o que acontece com a matéria que cai no abismo gravitacional de Sagitário A estrela ou de outros buracos negros? No disco de acreção, a matéria é extremamente comprimida. Quanto mais densa a matéria perto do horizonte de eventos do buraco negro, maior sua densidade e velocidade. O astrofísico Paul M. Sutter, da Universidade Estadual de Ohio, afirmou que nossas concepções sobre espaço-tempo e leis da física desmoronam como um castelo de cartas. Assim que a matéria cruza o horizonte de eventos, segundo Sutter, existem algumas possibilidades sobre o que acontece com a matéria ao atravessar o horizonte de eventos. Uma opção é, segundo Sutter, que a matéria seja comprimida em um ponto infinitamente pequeno, a singularidade. No entanto, como ele é infinitamente pequeno, pode ser que ele nem exista. Isso significaria que a matéria simplesmente desaparece, mas de alguma forma ainda está lá, já que o buraco negro, ou seja, a singularidade, através do seu disco de acreção, ganha massa. O físico afirma que haveria outra opção. Em vez de ser comprimida em um ponto infinitamente pequeno e de existência um tanto duvidosa, a matéria poderia ser pressionada até o menor volume fisicamente possível, o comprimento de Planck. Isso também é chamado de estrela de Planck. Uma possível estrela baseada na gravidade quântica em loop, uma das abordagens para a teoria da gravidade quântica, e que busca conectar a física quântica com a teoria da relatividade geral de Einstein. Apesar de parecer complicado, realmente é, já que nenhum físico conseguiu resolver esse maior desafio da física até agora. Em sua versão resumida, a gravidade quântica em laços descreve o espaço como uma rede dinâmica de spins quânticos. O comprimento e o tempo mínimos são o comprimento de Planck, cerca de 10 elevado a menos 35 metros, e o tempo de Planck, cerca de 10 elevado a menos 43 segundos. Nessas escalas, propriedades do universo como geometria do espaço, tempo e gravidade são descritas de forma quantizada. Quais seriam as implicações disso? Não vamos abordar em detalhes aqui, pois isso extrapolaria o escopo do documentário.
Para nós, basta saber que a matéria talvez seja comprimida ao seu menor volume possível. De modo que todas as regras conhecidas da física deixam de valer e apenas as regras da mecânica quântica se aplicam. Podemos concluir que a matéria não se comprime em um ponto infinitamente pequeno, mas existe de forma ultramicroscópica, formando uma esfera de densidade máxima. Outra interpretação, um pouco mais livre, dos processos que podem ocorrer dentro de um buraco negro é a de uma estrela grava, ou de um chamado quase-buraco negro. Um conceito tão teórico que nem mesmo o meu corretor ortográfico o reconhece. Em vez de uma singularidade, uma estrela grava é preenchida com energia escura, uma substância que permeia o espaço-tempo e normalmente faz com que ele se expanda. A energia escura provoca a expansão acelerada do universo. Saiba mais na terceira parte do documentário. Ela pode ser descrita, em princípio, como uma espécie de energia do vácuo. Quando a matéria cai em uma estrela gravitacional, ela não consegue atravessar o horizonte de eventos por causa de toda a energia escura presente no objeto, comprimida em um volume de densidade máxima, porque essa energia repele a matéria para fora. Devido à forte gravidade da estrela gravitacional, ela é atraída e fica na superfície desse objeto estranho. Acima dessa superfície, a estrela gravitacional se assemelha e age como um buraco negro. No entanto, observações de buracos negros se fundindo contradizem essa teoria. Estrelas gravitacionais se fundindo emitiriam sinais diferentes dos de dois buracos negros se unindo. Essas observações foram feitas por detectores de ondas gravitacionais, como o Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, ou VIRGO. Já existem alguns exemplos que, embora não excluam a existência de estrelas grava, deixam essa teoria em uma situação delicada. Estrelas de Planck ou estrelas grava podem ter nomes impressionantes, mas a realidade de sua existência pode, de fato, ser questionada. Talvez por isso uma outra explicação, muito mais simples, seja mais adequada aqui. Nossa compreensão das singularidades baseia-se na ideia de um buraco negro estacionário e não rotativo. Isso pode soar meio chato e só existe na teoria. Mas os buracos negros reais que encontramos no universo são muito mais interessantes, especialmente quando estão girando. A rotação de um buraco negro transforma a singularidade em um anel. Aqui, a teoria da relatividade de Einstein é praticamente a única matemática ou física disponível. Ao cruzar a singularidade em anel, você entra em um buraco de verme e sai por um buraco branco oposto ao buraco negro. Nada pode sair de um buraco negro, assim como nada pode entrar em um buraco branco. Dele, a matéria seria expulsa à velocidade da luz para um ângulo totalmente desconhecido do universo, ou talvez até para um cosmos completamente diferente. No entanto, isso é apenas uma parte da física que prevê singularidades em forma de anel, onde não apenas a matéria atinge uma área totalmente desconhecida de sua existência, mas também onde nosso conhecimento encontra um limite. Todas as possibilidades mencionadas parecem plausíveis e, ao mesmo tempo, são em parte bastante fantásticas. Buracos negros, horizonte de eventos e singularidades permanecem um paradoxo para nossa mente. Já faz algumas décadas que se sabe amplamente que o universo tem uma idade aproximada de cerca de 13,7 a 13,8 bilhões de anos. Sabemos que a luz também possui uma velocidade finita e que nada no universo pode ser mais rápido do que ela. Além disso, devido à velocidade finita, sempre vemos o passado dos objetos no universo. Isso também se aplica a objetos próximos da Terra, como a Lua, Vênus, Mercúrio, Marte, Júpiter e outros planetas do Sistema Solar. No caso do satélite natural da Terra, por exemplo, sempre vemos uma imagem com cerca de 1 a 2 segundos de atraso. No caso do Sol, uma imagem com vários minutos de atraso, e assim por diante. Nunca podemos observar o cosmos ao vivo, mas sempre com um atraso temporal. Mas isso também significa que, a cada dia que passa, a cada ano que avança, podemos olhar mais longe no universo, pois mais luz na forma de fótons chega até nós. Uma imagem que revela as incríveis profundezas cósmicas e é uma imagem conhecida. Feito há cerca de 20 anos, o Hubble Ultra Deep Field representa uma revolução absoluta para a astronomia e um dos olhares mais profundos no universo já realizados. Naturalmente, o telescópio espacial James Webb já superou o Hubble quando se trata das galáxias mais distantes.
mas em 2004 o Hubble Ultra Deep Field era o padrão máximo. Só em uma imagem existem cerca de 10.000 galáxias de um pedaço do céu do tamanho de um grão de areia na direção da constelação Fornax. As ilhas estelares mais brilhantes estão mais próximas da Via Láctea, enquanto as galáxias vermelhas e muito pequenas ainda são as galáxias conhecidas mais distantes até hoje. O Hubble Ultra Deep Field ousa olhar para o universo de cerca de 13 bilhões de anos atrás. As galáxias que se formaram nessa época diferem claramente das ilhas estelares mais próximas e conhecidas atualmente. Algumas galáxias já têm estrutura espiral, mas a maioria das ilhas estelares ainda não tem forma definida. Hubble registrou logo após sua formação. Muitas galáxias nesta imagem têm apenas entre 600 e 700 milhões de anos. O telescópio espacial Hubble continua em operação, embora muitos pensem que foi substituído pelo James Webb. Essa avaliação não poderia estar mais errada. O Hubble observa em todo o espectro visível em parte do ultravioleta e em uma pequena parte do infravermelho. Já o James Webb é um telescópio que se dedica exclusivamente ao espectro infravermelho e cobre quase todos os comprimentos de onda nessa faixa. Já ouvimos que a luz de galáxias muito distantes é mais deslocada para o vermelho quanto mais longe elas estão de nós. Ou seja, a luz do espectro óptico se desloca para o infravermelho e é melhor observada pelo Webb do que pelo Hubble. Em julho de 2022, o telescópio Webb observa o aglomerado de galáxias SMACS 0723 como uma de suas primeiras imagens. Nela, é possível ver muitas galáxias, cada uma sendo uma Via Láctea própria com centenas de bilhões de estrelas. Embora o aglomerado de galáxias fosse o alvo principal do telescópio infravermelho, outras ilhas estelares recordistas foram achadas quase por acaso. Se dermos um pequeno zoom na imagem, descobrimos galáxias que não podem ser observadas a olho nu, mas que os astrônomos engenhosos não deixam escapar com seus instrumentos computadorizados. Se ocultarmos todas as outras galáxias, damos um zoom através das estrelas em direção a um objeto extremamente distante. Estrelas e galáxias voam por nós enquanto a câmera avança rumo ao alvo em velocidade superior à luz. De longe, vemos um brilho avermelhado e um objeto que lembra os aglomerados de galáxias do Hubble Ultra Deep Field. Esta galáxia foi nomeada pelos astrônomos como GLASS-13. Ela se formou entre 300 e 400 milhões de anos após o Big Bang e, quando descoberta em julho de 2022, era considerada a galáxia mais antiga conhecida. A luz dela tem cerca de 13,4 bilhões de anos desde que a galáxia a emitiu para o universo. Astrônomos estimam que ela está a cerca de 33 bilhões de anos-luz de nós. Uma GLASS-13 tem um desvio para o vermelho impressionante de 13,1. O que isso significa? Lembramos que essa galáxia está se afastando de nós a incríveis 3.930.000 km por segundo. Vemos uma estrutura com 1 trilhão de massas solares, segundo astrônomos, mas sem forma definida. Isso é comum a muitas galáxias muito antigas ou jovens cuja luz recebemos. Elas ainda não formaram braços espirais nem se fundiram com outras galáxias. GLASS-13 é uma galáxia que brilha 10 trilhões de vezes mais fraco do que o olho humano pode enxergar. Com um diâmetro de apenas Com apenas 4.000 anos-luz de diâmetro, ela também é significativamente menor do que a Via Láctea, mas possui uma massa com a qual até mesmo galáxias totalmente desenvolvidas só podem sonhar. Ao longo de bilhões de anos, ela provavelmente se desenvolveu em um monstro de massa semelhante a algumas das outras galáxias que abordamos aqui neste documentário. Astrônomos estimam que a galáxia tem formato de disco e ainda formará uma estrutura espiral. Aliás, se quiséssemos vê-la hoje, provavelmente não conseguiríamos. Como o universo afasta a galáxia de nós mais rápido que a luz, sua luz não nos alcança, pois só viaja na velocidade da luz. Mas o telescópio espacial Webb não faria jus ao seu nome se essa fosse a única galáxia a uma distância recorde que foi descoberta. Pouco tempo depois do anúncio dessa galáxia anciã, a Near Infrared Camera do Webb descobriu uma ilha estelar ainda mais distante chamada CEIRS 39316. Cientistas afirmam que ela surgiu 235 milhões de anos após o Big Bang, sendo de 100 a 200 milhões de anos mais velha que GLASS-Z13.
A galáxia, na forma em que foi descoberta aqui, tem 13,6 bilhões de anos, sendo assim o objeto mais antigo já encontrado. Considerando a expansão acelerada do universo, a galáxia atual está provavelmente a cerca de 33,7 bilhões de anos-luz de distância de nós. Ela também está fora do nosso alcance. Ela tem desvio para o vermelho de 16,74 e se afasta a cerca de 5 milhões de quilómetros por segundo. Portanto, chegamos a um ponto em que a velocidade de afastamento das galáxias vista da Terra aumenta exponencialmente. Talvez possamos acompanhar a evolução da galáxia por mais alguns milhões de anos antes que ela desapareça para sempre de nossa visão. Ambas as galáxias provavelmente contêm enormes quantidades de gás, principalmente hidrogênio e hélio, e formam estrelas cujo tamanho e dimensões superariam todos os astros conhecidos. Essa primeira geração de estrelas teve vida curta e provavelmente sumiu rapidamente em explosões de supernovas. Central de Energia Elétrica Rio Grande do Sul 9316 e GLASSZ-13 provavelmente estão cheias desses restos de explosões. As duas galáxias recordistas do Webb têm diferença de idade de só 100 a 200 milhões de anos. Mas isso já basta para causar uma diferença de velocidade de 1,1 milhão de quilómetros por segundo. Se encontrássemos ilhas estelares mais antigas, talvez tivessem desvios para o vermelho acima de 20. Comparando o Hubble Ultra Deep Field com as galáxias do Webb, vemos que o Webb ampliou o limite do observável em centenas de milhões de anos para trás. Agora, os astrônomos devem usar o Webb para encontrar as primeiras estrelas do universo. Segundo o modelo cosmológico padrão, essas estrelas apareceram entre 100 e 300 milhões de anos após o Big Bang. CERS 99316 tem idade estimada de 235 milhões de anos, como mostrado pelo Webb. Mas como a galáxia já se formou, é provável que as primeiras estrelas tenham se formado entre 200 e 100 milhões de anos após o Big Bang. Com isso, podemos considerar que o momento da formação das galáxias e das estrelas aconteceu ainda mais cedo do que se pensava antes, ou seja, cerca de 100 a 200 milhões de anos antes. A descoberta das primeiras estrelas será extremamente difícil. Como elas são muito menos brilhantes do que as galáxias, o Webb teria que procurar com muita precisão para encontrar uma estrela dessas. Porém, se pensarmos em quantas estrelas em nossa galáxia ou nas galáxias satélites da Via Láctea têm luminosidade milhões de vezes maior que o Sol e como as primeiras estrelas eram ainda mais massivas, então há chances reais de encontrar com o Webb os primeiros objetos estelares do cosmos. O Webb é hoje o melhor telescópio espacial. Foram achadas galáxias formadas menos de 300 milhões de anos após o Big Bang? Os limites desses telescópios parecem ser os do universo. Na segunda parte do documentário Os Limites do Universo, conhecemos as maiores estruturas conectadas do cosmos. Filamentos como a Grande Muralha Sloan e a de Hércules Corona Borealis desafiam a imaginação. Elas fazem fronteira com os voids, enormes vazios onde quase nada existe. Da mesma forma, nós também lidamos com singularidades. Em todas as galáxias, há muitos buracos negros estelares ou um supermassivo, principalmente no centro da ilha estelar. Eles se formam pela alta densidade de matéria nos núcleos de estrelas gigantes ao terminarem como supernovas. Os astrônomos ainda não sabem o que ocorre com a matéria ao atravessar o horizonte de eventos de um buraco negro. De acordo com algumas teorias, a matéria é comprimida até a menor unidade de comprimento possível, o comprimento de Planck. A teoria da relatividade de Einstein pode prever singularidades em anel com buracos de verme que expeliriam matéria de um buraco branco à velocidade da luz para outro universo. Os limites do telescópio espacial James Webb ainda não foram atingidos. Será que há limite que eles não conseguem superar? Pode ser muito difícil para os astrônomos do Webb encontrar as primeiras estrelas do universo. Com o telescópio, já foram encontradas as galáxias mais jovens do cosmos a mais de 30 bilhões de anos-luz de distância. Elas se formaram apenas 235 a 400 milhões de anos após o Big Bang.
O universo primitivo deve ter sido um lugar de extremos apenas milissegundos após o Big Bang. Era minúsculo e muito quente. Toda a energia e matéria estavam em um único ponto, bilhões de vezes mais quente que o interior do Sol. Nos primeiros segundos após o Big Bang, o universo já deve ter esfriado o suficiente para permitir a formação das partículas mais fundamentais, como quarks e elétrons. Os quarks se uniram para formar prótons e nêutrons. E à medida que o cosmos continuava a esfriar, foram formados os núcleos de deutério, hidrogênio, hélio e lítio. Todos estavam ionizados, já que os elétrons não se ligavam aos núcleos por causa das temperaturas altíssimas. O universo era tão denso que a energia não escapava. Ela ricocheteava nos elétrons livres tentando sair da sopa primordial, mas não conseguia. Se esperarmos 380 mil anos, o universo esfriou o suficiente para permitir que os íons capturassem os elétrons e formassem átomos neutros. Chamamos esse processo de recombinação, embora tenha sido a primeira vez neste universo que esse processo aconteceu. O resultado desse processo foi a escuridão total. A matéria ainda não havia se reunido, e isso levaria pelo menos mais 235 milhões de anos até que estrelas e galáxias se formassem. O chamado período das trevas cósmicas começou. Portanto, se os cientistas tentassem olhar para o passado do universo até o Big Bang, eles esbarrariam em uma espécie de barreira. Isso tem a ver com o fato de que a observação de qualquer evento no universo requer fótons. Embora a radiação estivesse livre após a recombinação, nuvens gigantescas de hidrogênio, hélio e lítio atravessavam o cosmos, mantendo a luz presa como se fosse um prisioneiro. A névoa só começou a se dissipar cerca de 235 milhões de anos após o Big Bang. Esse é o tempo mínimo para a matéria do cosmos se unir e formar as primeiras estrelas. Como resultado disso, os astrônomos têm enormes dificuldades para olhar ainda mais para o passado. É como tentar detectar uma lâmpada que de alguma forma está dentro de uma névoa que vai diminuindo cada vez mais a intensidade da sua luz. Não se trata de uma parede no sentido tradicional. É um horizonte cósmico que não conseguimos ultrapassar com métodos convencionais. Claro, poderíamos recorrer à radiação cósmica de fundo e observar como era o universo por volta de 380 mil anos após o Big Bang, no momento da recombinação. A radiação de fundo mostra esse momento, mas falaremos mais sobre isso no último capítulo. Sim, qualquer telescópio que tente observar algumas dezenas de milhões de anos após o Big Bang não encontrará nada. O universo, após a recombinação, ficou por pelo menos 100 milhões de anos em uma era das trevas. Uma analogia com a idade das trevas da humanidade, entre 500 e 1000 depois de Cristo. Um período em que quase nada de novo aconteceu cultural ou tecnologicamente. Mas será que devemos imaginar essa idade das trevas apenas como uma era de inatividade? A matéria passou a formar aglomerados mais densos, possivelmente entre 100 e 150 milhões de anos. Após o Big Bang, surgiram as primeiras estrelas, onde o hidrogênio se uniu e iniciou a fusão nuclear. Isso deve ter acontecido em todos os cantos e lugares. As primeiras estrelas provavelmente eram estruturas muito massivas e extremamente de curta duração, que ainda não conseguiam emitir sua radiação para o éter, pois esta ainda era bloqueada pelo hidrogênio e hélio presentes em toda parte. Deve ter levado muito tempo até que o gás no cosmos se aglomerasse o suficiente pela gravidade para que a radiação realmente pudesse viajar livremente pelo universo. Ainda se entende pouco como e quão rápido essa transição ocorreu. No entanto, os astrônomos sabem com certeza que mal podemos ou podemos receber luz da Era das Trevas. Há cerca de 10 a 20 anos, a visão geral na astronomia era de que a Era das Trevas durou pelo menos 300 milhões de anos. Com a descoberta da galáxia CERS 99316 pelo telescópio James Webb, astrônomos conseguiram limitar um pouco a Era das Trevas. Assim, ela durou até no máximo 235 milhões de anos após o Big Bang. Como conclusão, podemos deduzir que as primeiras estrelas provavelmente se formaram ainda mais cedo. Porém, sua radiação pode não ser detectada devido à névoa de hidrogênio, como já explicado. A transição da Era das Trevas para um universo de estrelas, galáxias e luz é chamada na astronomia de alvorada cósmica.
Assim como o Sol anuncia amanhã, as primeiras estrelas e galáxias anunciam, a partir do momento em que a luz finalmente pôde viajar por todo o universo. Talvez nunca consigamos ultrapassar esse limite, a menos que os astrônomos descubram um novo método para observar a Era das Trevas ou ao menos obter conclusões indiretas sobre ela. Até agora, não se sabe como isso seria possível. Esse já é o limite do universo? E por que deveria haver um limite se a teoria geral da relatividade nos diz que o universo é infinito? Os astrônomos estimam que o universo observável tem um diâmetro de cerca de 96 bilhões de anos-luz e um raio de 48 bilhões de anos-luz. Os astrônomos sabem disso, por exemplo, a partir da radiação cósmica de fundo, que se sabe representar os centros de massa do universo primitivo. Áreas mais densas na radiação cósmica de fundo formaram galáxias, aglomerados e superaglomerados. Esse limite com o qual lidamos é chamado na astronomia de horizonte de partículas. Podemos considerar isso um tipo de horizonte de eventos cósmico? Não exatamente. Para os astrônomos, horizonte de eventos cósmico é a região de onde a luz emitida hoje não pode mais nos alcançar. Isso equivale a cerca de 16 bilhões de anos-luz. E as galáxias vistas pelo Webb? Não encontramos algumas que estão a mais de 30 bilhões de anos-luz de distância de nós? Com o telescópio espacial James Webb, vimos galáxias que já estão além do horizonte de eventos cósmico. A galáxia GLASS Z13 está a 37 bilhões de anos-luz de nós, e a CERS 39.316 está a uma distância ainda maior de nós. Se elas emitirem luz agora, não a receberemos mais, pois o universo nessas regiões já se expande mais rápido que a luz. Ilhas estelares dentro do raio de 16 bilhões de anos-luz do horizonte de eventos cósmico, porém, só são vistas se emitirem luz hoje. Galáxias além disso estão praticamente perdidas para nós, então nunca veremos o desenvolvimento das ilhas estelares primitivas encontradas pelo Webb, pois já escaparam do horizonte de eventos cósmico. Vamos ilustrar isso com um exemplo. A luz da galáxia, Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, 193.316, levou cerca de 3,6 bilhões de anos até nós. É difícil dizer a que distância a galáxia estava de nós quando emitiu a luz, mas podemos supor que não eram exatamente 13,6 bilhões de anos-luz? Enquanto a luz está a caminho de nós, o universo continua se expandindo e a distância até essa ilha estelar aumenta devido à maior distância da galáxia em relação a nós. Quando a luz foi emitida para a Via Láctea, CERS 9336 logo passou a se afastar de nós mais rápido que a luz. A travessia desse ponto é o horizonte de eventos. Quando ela começou a se afastar mais rápido que a luz, sua radiação não pôde mais nos alcançar. Assim, vemos essa galáxia como era antes de cruzar o horizonte de eventos cósmico. O horizonte de partículas cósmico é, portanto, um limite de até onde podemos enxergar no total, enquanto o horizonte de eventos cósmico é um limite para a radiação emitida atualmente. Existe um universo além do horizonte de partículas que, se pudéssemos viajar mais rápido que a luz, poderíamos alcançar? Vamos tratar dessas perguntas no último capítulo. Antes, algumas considerações e informações sobre o horizonte de partículas. Ao nos aproximarmos do horizonte de partículas, as imagens dos objetos ficam mais borradas. Se observarmos o universo logo após o Big Bang, provavelmente veremos apenas escuridão na Era das Trevas, sem detectar matéria. Talvez no futuro exista um método de observação com o qual possamos realmente captar estruturas da Era das Trevas. Por enquanto, não conhecemos nenhum e precisamos aguardar novidades. O horizonte absoluto de partículas para nós é o momento da recombinação. Não devemos mais olhar para o passado. No entanto, não poderíamos alcançá-lo nem mesmo na velocidade da luz, pois o horizonte de partículas está se afastando de nós a uma velocidade superior à da luz. Além do horizonte de partículas deve haver um nada absoluto. Um nada que não contém nem o vácuo do cosmos, mas por onde o horizonte de partículas avança, criando galáxias e matéria. Em algum lugar, a criação continua e o universo segue se expandindo. E se o cosmos se expande infinitamente ou se sua expansão será interrompida em algum momento, nós não podemos dizer. Parece mais provável que o universo vá continuar se expandindo de forma acelerada por toda a eternidade. Vamos dar mais uma olhada na estrutura do nosso universo. Como exatamente o cosmos surgiu e o que realmente aconteceu durante o Big Bang?
Para entender como o nosso cosmos é hoje, precisamos voltar ao início, ao Big Bang. Os astrônomos já descobriram estruturas enormes e infinitamente longas no universo, mas ainda enfrentam o maior mistério que esconde a verdade sobre o nosso cosmos. Como tudo chegou ao que vemos agora? Quais eventos causaram a formação dos filamentos, grandes superaglomerados e incontáveis ilhas estelares nesses superaglomerados? No modelo padrão da origem do universo, a maioria dos cientistas aceita que ele surgiu de um tipo de Big Bang. Porém, esse evento não foi uma explosão, mas sim a expansão do universo a partir da singularidade primordial. Matéria e radiação atravessam o espaço, mas quanto mais distantes, mais difícil é observá-las. Arrastadas pela expansão, como barcos em um rio. Por isso, o termo fluxo de Hubble é tão adequado para descrever a expansão do cosmos. Mas vamos voltar ao Big Bang. Poucos segundos depois, já existiam irregularidades na distribuição da matéria do universo, visíveis parcialmente na radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Uma radiação na faixa das micro-ondas que preenche todo o universo e tem cerca de... Ela se formou 380 mil anos após o Big Bang. Ela representa a distribuição da matéria no universo. Assim se formou aquela estrutura filamentar do universo que já conhecemos e que não precisamos repetir aqui. Essas irregularidades se explicam pelas variações de temperatura da radiação de fundo. Elas aparecem nesta imagem da sonda Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, que observou a radiação cósmica de fundo de 2001 a 2010. A imagem mostra áreas vermelha, verde e azul. O vermelho corresponde a temperaturas mais altas e, portanto, regiões de maior densidade de matéria, enquanto as áreas azuis são regiões de baixa temperatura com densidade de matéria muito baixa. As áreas vermelhas e verdes podem ser entendidas como uma espécie de precursor da rede filamentar cósmica. Nesses pontos, acumulou-se mais matéria do que nos campos azuis. Das manchas azuis surgiram os vazios entre aglomerados e superaglomerados de galáxias. Os walls, resumindo qualquer estrutura do universo, seja o grande atrator. A Sloan Great Wall, ou a Grande Muralha de Hércules Corona Borealis, já estavam gravadas no universo 380 mil anos após o Big Bang. Elas são a digital do nosso cosmos. Seus germes foram definidos pela distribuição desigual de densidade após o Big Bang. O que antes era menor que uma ervilha, agora cresceu e tornou-se as gigantescas estruturas do cosmos mostradas neste documentário. Não devemos esquecer outros aspectos na formação e desenvolvimento do cosmos. Matéria escura, mas o que ela tem a ver com a aparência e a estrutura do universo? Muita coisa, segundo a maioria dos físicos. Nota: astrofísicos geralmente distinguem matéria bariônica, luminosa, de matéria escura. Matéria luminosa é o que enxergamos no universo. Ela emite radiação, interage entre si e nos permite perceber a estrutura filamentar do universo. Ainda falaremos das propriedades da matéria escura. Muitos físicos acreditam que a matéria escura representa até 63% da matéria do universo. A matéria escura parece ter influenciado bastante a distribuição da matéria visível no universo. Não só parece haver muito mais matéria escura do que matéria visível, como provavelmente ela também se acumulou nos mesmos lugares onde a matéria visível está localizada. A matéria visível e invisível interagem pela gravidade, mas essa influência só aparece em grandes escalas. Assim, descobriu-se que as estrelas e o gás nas regiões externas de uma galáxia se movem mais rápido do que a massa da matéria visível em uma ilha estelar deveria permitir. Matematicamente, a matéria externa de uma galáxia deveria ser expulsa dela, porque se move mais rápido do que os cálculos permitem. Por isso, surgiu a ideia de procurar a razão dessa coesão gravitacional na matéria escura. Indetectável, mas age em escalas galácticas, impedindo que galáxias se desfaçam por sua rotação. Por isso, disse que as galáxias, além de sua massa visível, possuem uma quantidade muito maior de matéria escura. A massa da Via Láctea, incluindo matéria visível e escura, é estimada em cerca de 1,5 trilhão de massas solares. Esse valor é composto por 500 bilhões de massas solares de matéria visível e 1 trilhão de massas solares de matéria escura.
Distribuições de massa semelhantes de 1 para 2 provavelmente existem na maioria das galáxias do universo. Assim, a maior parte da massa das galáxias é de matéria escura e a menor, de matéria visível. Mas afinal, como deve ser a matéria escura e quais suas propriedades? A maioria dos cientistas acredita que essa matéria deve ser pouco reativa e muito inerte. Ela não emite luz, como indica o nome, mas é percebida pelos efeitos gravitacionais que mantêm grandes galáxias unidas. Muitos cientistas acreditam que a matéria escura é lenta, pesada e formada por partículas massivas, fracamente interativas, as WIMPs. Essas são partículas massivas fracamente interativas. Elas são frias, pesadas, lentas e têm cerca de 100 vezes a massa de um próton. Em simulações anteriores do universo, essa matéria pesada e inerte ocupava quase todo o universo, concentrando-se nas galáxias, especialmente nas regiões externas de uma ilha estelar. Cientistas do Massachusetts Institute of Technology fizeram nova simulação e atribuíram essas características à matéria escura. O resultado foi que a matéria do universo se agrupou em aglomerados e formou estruturas semelhantes a bolhas. Os aglomerados de matéria não formaram galáxias adequadas e a matéria visível ficou distribuída de forma caótica. Agora, no entanto, os cientistas do Massachusetts Institute of Technology abordaram recentemente um novo tipo de matéria escura. Ela seria muito leve e ocuparia espaços enormes, com comprimento de onda espalhado por grandes áreas e quase impossível de detectar. De acordo com o Massachusetts Institute of Technology, a matéria escura mais leve e mais rápida seria menos do que a bilionésima parte de um elétron, pesada, mas com um comprimento de onda que poderia ter milhares de anos-luz. Ao contrário da matéria escura, fria e pesada, ela não se aglomeraria, mas se espalharia pelo universo em forma de filamentos. A matéria visível se acumularia ao longo dessa estrutura filamentar. Assim se formaria a estrutura do universo, com aglomerados e superaglomerados de galáxias em rede e vazios entre eles. As partículas dessa nova matéria escura leve devem receber neste vídeo uma descrição semelhante à da matéria escura pesada. Partículas leves fracamente interativas, ou seja, partículas leves fracamente interativas, em contraste com os WIMPs, que são pesados e muito massivos. E eis que as propriedades assumidas da matéria escura leve fizeram com que, na simulação, o universo parecesse exatamente como ele realmente é observado na realidade. Então agora surge a pergunta: os cientistas partiram de uma premissa errada até agora? Será que a matéria escura não é tão pesada? A nova forma de matéria escura compartilha várias características com a antiga. Ambas aparentemente não interagem com a matéria visível. E outra observação também explicaria a matéria escura leve e rápida. Ela não se acumula no centro das galáxias e pode explicar, segundo observações, por que núcleos densos não se aglomeram, permitindo o desenvolvimento das galáxias. Ou seja, matéria escura pesada faria com que as galáxias tivessem estrelas muito mais próximas umas das outras. A matéria escura leve pode explicar o tamanho e a distribuição das estrelas nas galáxias, além da estrutura em teia do cosmos. Isso também poderia ser explicado por essa nova matéria escura. Como os WIMPs são ultra pequenos, é necessário uma enorme quantidade reunida para causar efeito. Como mais de 60% do universo supostamente é composto por esses WIMPs, deve haver uma quantidade imensurável deles. Assim, também é necessário que muitos deles se reúnam nas galáxias para que as ilhas estelares não se desfaçam e possam ser mantidas unidas. No geral, essa teoria explica bem por que o universo se comporta assim e tem essa aparência. Vale dizer que isso é apenas uma teoria e até agora não há provas. Não há provas para matéria escura pesada, leve ou qualquer tipo de matéria escura. O novo modelo desenvolvido deve descrever melhor o universo e as galáxias, pois explica de forma mais abrangente a estrutura do cosmos e das ilhas estelares. Uma nova forma de matéria pode ser descoberta a qualquer momento, explicando a estrutura do universo e o comportamento das galáxias melhor que a matéria escura. Conhecemos o limite do que é compreensível. Mas então ainda resta outra pergunta que nos incomoda. Estamos presos em um mar infinito de estrelas e galáxias?
Venham comigo para um capítulo final desta jornada e em uma busca pelos verdadeiros limites do universo. Já ouvimos neste e em outros dos meus vídeos que o cosmos observável deve ter cerca de 96 bilhões de anos-luz de diâmetro. A maior parte disso é um vácuo esmagador, atravessado por galáxias que se agrupam nos filamentos do cosmos, cuja estrutura talvez seja determinada por uma forma ainda desconhecida de matéria escura. Até aí, tudo bem, mas 96 bilhões de anos-luz não é um pouco? E quanto à expansão acelerada do cosmos, isso não teria feito com que essas galáxias cruzassem o horizonte de eventos cósmicos muito antes? E as galáxias que vemos são as mais distantes possíveis? A constante de Hubble atual está em torno de 73 ou 67 km por megaparsec. O fato é que cada vez mais espaço vazio está sendo criado no universo. Quanto mais vácuo, mais rápido o universo se expande. Vamos chamar essa energia de vácuo ou energia escura. Ela é difícil de entender e os astrônomos não a detectaram por décadas, mas ao menos tiraram conclusões indiretas sobre ela. Nos primeiros bilhões de anos, a energia de vácuo era menor devido ao espaço reduzido e à maior densidade da matéria. Parece quase como se a gravidade tivesse mantido o universo mais denso unido naquela época e desacelerado a aceleração da expansão. Mas a energia do vácuo venceu quando a expansão cósmica aumentou o espaço vazio. A luz das galáxias distantes chegou até nós. Após uma viagem de mais de 13 bilhões de anos, as galáxias se afastaram a velocidades superiores à da luz por causa da expansão acelerada. A galáxia CEERS 933N6, recordista descoberta pelo Hubble, está se afastando de nós a 5,1 milhões de quilómetros por segundo. Consequentemente, já deve ter havido galáxias há 13,6 bilhões de anos, cuja luz não podíamos mais receber. O horizonte de eventos cósmicos provavelmente estava muito mais próximo naquela época do que seus atuais 16 bilhões de anos-luz, talvez fosse de apenas alguns bilhões de anos-luz. Mas galáxias que já estavam além desse horizonte há 13 bilhões de anos também estão se afastando de nós devido à expansão. Isso significa para nós que o horizonte de partículas abrange o universo observável, mas não representa seus limites. Portanto, o universo total deve abranger, se considerarmos a expansão acelerada do espaço, 23,5 trilhões de anos-luz. Falamos também da parte invisível do cosmos. Para nós, a humanidade, só estão acessíveis 96 bilhões de anos-luz, o universo observável. Os restantes 23,4 trilhões de anos-luz estão fora do nosso alcance. O raio desse cosmos não observável seria então de 11,75 trilhões de anos-luz. Essa dimensão inimaginável do universo total é difícil de conceber. Mas precisamos nos perguntar, existe realmente um limite verdadeiro do cosmos onde o nosso universo termina? O que nos aguarda no fim, após viajarmos 11 quatrilhões e 57 trilhões de anos-luz numa direção, é uma questão de física e filosofia. Não está claro desde o início se a nossa ideia abstrata de espaço corresponde à física real ou a uma geometria tridimensional com as coordenadas correspondentes. Se fôssemos criaturas bidimensionais vivendo na superfície de uma esfera enorme, perceberíamos o espaço como plano, sem notar sua curvatura. Em pequena escala, percebemos o espaço como euclidiano, como vivenciamos diariamente na Terra. A Terra parece plana para nós. Em grande escala, ela é esférica e tridimensional. Por isso, muitos físicos adotam a explicação mais simples: vivemos em um universo esférico com formato de esfera e leve curvatura. Mas, ao que parece, não percebemos essa curvatura. Se seguíssemos dois feixes de laser paralelos por centenas de bilhões de anos-luz, talvez eles só se desviassem um do outro depois de percorrerem uma distância extremamente longa. Outros astrônomos acreditam em um universo hiperbólico, ou seja, um cosmos aberto. Aqui, as extremidades seriam abertas e especula-se que você retornaria ao início. Se alguém voasse várias vezes mais rápido que a luz pelo cosmos, o universo seria infinito ou finito. Como não existem investigações que forneçam uma resposta aqui, podemos muito bem assumir que o cosmos, nesse caso, se expande infinitamente e não há limites. Num cosmos esférico, o universo teria um limite real?
Um limite de criação, como já descrito alguns capítulos antes, na borda do qual o universo é recriado e sempre surge nova matéria. Mas há um grande problema com essa ideia? Na astronomia, considera-se que toda a matéria já estava presente no universo no momento do Big Bang. Assim, existiria quantidade limitada de matéria e radiação, logo, não haveria infinitas galáxias, estrelas e planetas. Portanto, o universo deve ter um tamanho finito, ou seja, cerca de 23,5 trilhões de anos-luz. O fim deste universo, então, depende da perspectiva. Como tudo surgiu ao mesmo tempo, não existe um centro cósmico. Não há um centro do universo, como é sugerido em tantos romances de ficção científica. Uma galáxia a 40 bilhões de anos-luz teria o mesmo horizonte de eventos e partículas cósmicas da Via Láctea. Essa característica desse espaço é inimaginável. Se pudéssemos nos transportar instantaneamente para CEERS 39.316, veríamos a Via Láctea tão jovem quanto vemos essa galáxia pelo telescópio James Webb agora? Vista dessa galáxia, o universo estaria se expandindo na mesma velocidade na direção em que a observamos a partir da Via Láctea. Onde quer que estivéssemos, o horizonte de eventos cósmico, com o universo tendo 13,8 bilhões de anos, estaria sempre a 16 bilhões de anos-luz de distância. O universo observável teria 96 bilhões de anos-luz de diâmetro, e o total não observável cerca de 23,5 trilhões de anos-luz de extensão. Esse paradoxo nos mostra que, embora pareça haver algum tipo de limite, ele nunca será alcançável para nós. Não importava como chegássemos lá, o universo teria as mesmas propriedades em qualquer lugar para nós. Ao concluir este roteiro, o universo me parece simultaneamente acessível e inalcançável. Acessível, pois representamos bem a posição da Via Láctea no aglomerado local e seu movimento em relação à Virgem, grande atrator ou superaglomerado de Shapley. Acessível, porque entendemos razoavelmente bem a estrutura grosseira do universo com seus filamentos e sabemos que a Via Láctea é apenas um pequeno ponto de algo muito maior. E finalmente, porque já entendemos muito bem o fluxo de Hubble, a constante de Hubble e as distâncias no cosmos. Ao mesmo tempo, é inacessível, pois identificamos limites, mas, de certa forma, não conseguimos. Sabemos que existe um horizonte de eventos dos buracos negros, mas não entendemos o que acontece com a matéria que ultrapassa esse limite. Sabemos que existe um universo observável, que temos um horizonte de eventos cósmico de 16 bilhões de anos-luz. O universo observável tem cerca de 96 bilhões de anos-luz. O universo total não observável pode ter mais de 23 trilhões de anos-luz de extensão. Mas não sabemos qual é o limite absoluto. Porque não importa onde estivéssemos no universo, o cosmos teria a mesma idade em todos os lugares e veríamos galáxias igualmente jovens em todas as direções. O telescópio espacial James Webb as observou a partir de um ponto de Lagrange entre Terra e Sol. Esse limite do universo parece estar sempre fora do nosso alcance e nós parecemos estar presos no cosmos, condenados a estar sujeitos aos caprichos da expansão acelerada e às velocidades finitas. Vamos fazer uma breve pausa. Talvez o universo não tenha um limite em si, talvez sejam as nossas expectativas de um limite relativo, a nossa intenção de querer limitar algo que nos impede de alcançar uma compreensão final. Este documentário foi um grande projeto e fico um pouco triste que tenha acabado. Como os documentários foram bem recebidos, decidi continuar o tema e transformá-lo em uma série independente. Na quarta parte, que será lançada em junho, vamos em busca de universos paralelos. Aqui você já tem uma prévia da introdução, que foi editada pelo meu editor, Tim. Michael Kent estava prestes a sair de casa. Ele vestiu o casaco e pegou sua pasta de trabalho. Ele saiu pela porta e foi para as ruas de Londres. Michael morava bem no centro da cidade. Ele andou 50 metros quando, de repente, começou uma chuva torrencial e ficou tão encharcado quanto se tivesse pulado em uma piscina. Suspirando, ele se rendeu à chuva forte, enfiou a mão na capa de chuva e tirou um pequeno aparelho parecido com um controle remoto. Ela tinha um botão vermelho, 2 azuis e 2 amarelos, todos dispostos em forma de meia-lua. Ele apertou 2 vezes o botão azul de baixo e o vermelho.
Procurando, abriu-se um portal que revelava uma Londres banhada pelo sol, onde as pessoas andavam de shorts e camisetas e, acima de tudo, não chovia. Ele atravessou o arco em forma de portal e logo sentiu o calor preenchê-lo. Ele olhou para trás, para a chuva, sorriu, apertou 2 vezes o botão amarelo de cima e, por fim, o botão vermelho, fazendo com que o portal se fechasse e Miguel continuasse seu passeio tranquilamente. Como se fosse a coisa mais normal do mundo atravessar um portal para outro mundo, para um mundo paralelo ao nosso. Mundos paralelos ou universos paralelos. Além de viagens no tempo e naves mais rápidas que a luz, esse é um dos temas mais populares da ficção científica. Quem não conhece o multiverso da Marvel, com várias versões de heróis como Thor, Hulk e Homem de Ferro? Quem não conhece a série de televisão um pouco mais antiga Sliders, O Portal? Em uma dimensão desconhecida, onde um grupo de pessoas fica preso em uma dimensão paralela e procura pelo seu mundo original. Parece tão simples pular para outro mundo, para um universo espelho ou paralelo. Para um mundo onde algumas coisas mudam, mas muitas permanecem iguais. No entanto, universos paralelos não são apenas tema de ficção científica. A física lida com mundos paralelos ao nosso há décadas. Algumas interpretações da física quântica sugerem mundos espelhados ao nosso. Mas como algo assim funcionaria? O que a mecânica quântica nos diz? Primeiro, vamos dar uma olhada rápida no universo. Assim vocês sabem com o que estamos lidando e o que significaria ter um cosmos paralelo ao nosso. Em seguida, trataremos da interpretação de Copenhague da mecânica quântica e suas diferentes interpretações. O que diz o famoso físico Hugh Everett com seus muitos mundos, o que Andy Nemo diz com seu multiverso e o que Andrei Linde diz com sua inflação caótica. Este vídeo é a parte 4 da série Limites do Universo e terá continuação onde abordaremos o espaço-tempo, hipersuperfícies e teorias sobre o Big Bang.